Imagine um homem que zerou a vida. Sabe aquela pessoa que você olha e pensa, ele tem tudo? Dinheiro infinito, a fama mais alta, a inteligência mais afiada e acesso a qualquer prazer que o corpo humano pode sentir. Agora, imagine que esse mesmo homem, no auge de tudo isso, olha para o espelho e diz: não serve de nada. É tudo fumaça. Hoje, nós não vamos apenas ler a Bíblia. Nós vamos entrar na mente da pessoa mais rica e sábia que já pisou na terra segundo as Escrituras, o rei Salomão. E vamos entender a jornada dele no livro de Eclesiastes. Muitas pessoas acham que Eclesiastes é um livro pessimista ou depressivo. Mas, como teólogo, eu quero te mostrar que, na verdade, é o livro mais libertador da Bíblia. Porque ele nos poupa de gastar a vida inteira subindo uma escada, só para descobrir lá em cima que ela estava apoiada na parede errada. Prepare o seu coração. Vamos descobrir juntos o que realmente preenche o vazio. A nossa história começa em Jerusalém, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Salomão não era apenas um rei, ele era um visionário. A Bíblia nos conta em 1 Reis que a prata em Jerusalém era tão comum quanto as pedras na rua. Ele construiu o templo, palácios, jardins botânicos exóticos. Mas Salomão tinha algo perigoso dentro de si, uma fome insaciável por sentido. Ele não queria apenas viver, ele queria entender o porquê de viver. E como ele tinha recursos ilimitados, ele decidiu fazer da sua própria vida um laboratório. Em Eclesiastes, ele se autodenomina o pregador, ou Coelete, no hebraico. E ele começa um experimento radical. Ele diz: eu vou testar tudo o que o ser humano diz que traz felicidade. Primeiro, ele testou o prazer. Ele organizou as maiores festas. Teve o melhor vinho, a melhor comida, centenas de mulheres, música e arte. Ele não se negou nada. Sabe quando você pensa, se eu tivesse aquele carro, ou aquela casa de praia, eu seria feliz? Salomão teve tudo isso multiplicado por 1000. E o resultado? Ele escreve no capítulo 2: olhei para tudo o que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O prazer funcionava, mas só durava enquanto o vinho estava na taça. Assim que a festa acabava, o silêncio voltava. Depois, ele testou a realização profissional, o trabalho. Ele se tornou o maior arquiteto e empreendedor do seu tempo. Construiu cidades, represas, florestas. Ele trabalhou duro. E ele sentiu o orgulho do trabalho. Mas então, uma verdade cruel bateu nele: um dia eu vou morrer. E tudo isso que eu construí vai ficar para outra pessoa. E quem garante que essa pessoa não vai ser um tolo e destruir tudo? A ideia de que o sucesso não é eterno trouxe uma angústia profunda ao coração dele. Aqui chegamos no coração da história. Salomão usa uma palavra repetidamente em Eclesiastes. Em nossas Bíblias, muitas vezes é traduzida como vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas no hebraico original, a palavra é Ebel. Ebel significa vapor, fumaça ou neblina. Pense numa neblina da manhã. Ela é real? Sim, você a vê. Mas se você tentar agarrá-la com a mão, não segura nada. Salomão estava dizendo: a vida, o dinheiro, o sucesso, eles parecem sólidos. Mas quando você deposita todo o seu peso neles, você atravessa. Eles não aguentam o peso da sua alma. Ele percebeu que o mundo é quebrado. Ele viu que, às vezes, o justo sofre e o perverso prospera. Ele viu que a morte chega tanto para o sábio quanto para o tolo. Ele viu que a inveja move o mercado de trabalho. Essa honestidade brutal de Salomão é o que torna a Bíblia tão incrível. Deus permitiu que esse livro existisse para validar os seus sentimentos. Se você já se sentiu cansado da rotina, se já se perguntou para que tanto esforço, você não está pecando. Você está apenas sentindo o Ebel, a neblina da vida. Salomão chegou no fundo do poço existencial. Ele tinha o trono, mas o trono não tinha ele. Mas a história não termina no desespero. No meio dessa neblina, Salomão começa a enxergar pequenos feixes de luz. Ele percebe que o problema não era o dinheiro, nem o trabalho, nem o prazer. O problema era esperar que essas coisas fossem Deus. Quando ele para de tentar encontrar o sentido final nas coisas passageiras, ele descobre o segredo. E ele escreve algo surpreendente: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso também vem da mão de Deus. Espere, isso soa contraditório?
Não. A virada de chave é a seguinte: o prazer não é o propósito da vida, o prazer é um presente de Deus para a viagem. Quando você tenta fazer da sua carreira o seu Deus, ela te esmaga, porque ela nunca é suficiente. Mas quando você coloca Deus no centro, a sua carreira volta a ser apenas um trabalho, e você consegue desfrutar dela com leveza. Salomão encerra o livro, no capítulo 12, com a conclusão de toda a sua pesquisa. Depois de anos, milhões gastos e muita dor de cabeça, o homem mais sábio do mundo resume a vida humana em uma frase: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Parece simples, mas é profundo. Temer a Deus aqui não é ter medo de castigo. É ter um respeito reverente, é reconhecer que Ele é o dono da vida e você não. É tirar o peso do mundo das suas costas e devolvê-lo para quem realmente pode carregá-lo. O que a história de Salomão nos ensina hoje, no século XXI? Ensina que nós vivemos numa sociedade que tenta vender a ideia de que a próxima coisa vai te fazer feliz. O próximo iPhone, o próximo cargo, o próximo relacionamento. Salomão grita lá do passado para nós: é mentira. Eu já estive lá. Não funciona. Se você está buscando satisfação nas coisas debaixo do sol, você sempre vai sentir sede. Mas se você buscar aquele que está acima do sol, até as coisas simples da vida, como um café da tarde, um abraço ou um dia de trabalho bem feito, ganham sabor de eternidade. Não espere ter a conta bancária de Salomão para descobrir o que ele descobriu. Você pode pular essa etapa. O sentido da vida não é acumular. É conhecer o Criador e desfrutar, com gratidão, dos pequenos presentes que Ele nos dá no caminho. Que hoje você possa tirar a pressão de ter que ser alguém aos olhos do mundo, e descansar na certeza de que você já é conhecido por Deus. Isso não é vaidade. Isso é verdade. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual é a neblina que você tem tentado agarrar? Vamos conversar. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.